O ministro André Mendonça, do Supremo, pediu vista e suspendeu o julgamento sobre a responsabilização de provedores de redes sociais por conteúdos postados por usuários. Ele terá 90 dias para devolver o processo para a continuidade do julgamento. Repórter Janaína Camelo. O Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta-feira o julgamento que irá definir se as plataformas deverão ser responsabilizadas por publicações de terceiros nas redes sociais. O que está em jogo é o artigo 19 do Marco Civil da Internet, lei de 2014, que diz que as plataformas só são obrigadas a retirar determinado conteúdo do ar mediante uma decisão judicial. Já votaram os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux pela inconstitucionalidade do artigo 19. Eles defendem que as plataformas sejam obrigadas a remover publicações apenas com a notificação de um usuário que tenha se sentido ofendido por algum conteúdo. A análise no Supremo foi retomada com o voto do presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, que defendeu uma regulamentação das redes, mas divergiu parcialmente dos demais ministros que já votaram. Para ele, as plataformas não podem ser punidas, por exemplo, nos casos de ofensas e crimes contra a honra, se não excluírem conteúdo sem ordem judicial, e defendeu que as empresas deverão trabalhar para garantir um ambiente livre de conteúdos nocivos. Eu considero que o artigo 19 é apenas parcialmente inconstitucional, pois considero legítimo que, em muitas situações, a remoção de conteúdos somente deva se dar após ordem judicial. Portanto, eu não eliminaria do ordenamento jurídico o artigo 19. Eu considero que o artigo 19 é apenas parcialmente inconstitucional, pois considero legítimo que, em muitas situações, a remoção de conteúdos somente deva se dar após ordem judicial. Portanto, eu não eliminaria do ordenamento jurídico o artigo 19. Minha segunda divergência: a remoção em caso de ofensas e crimes contra a honra não pode, a meu ver, prescindir de decisão judicial. Conteúdos relacionados à honra, ainda que se alegue que representem crimes de injúria, calúnia ou difamação, devem permanecer, na minha visão, sob o regime do artigo 19 do Marco Civil da Internet, sob pena de violação à liberdade de expressão. Primeiro, cumprimentando Vossa Excelência pelo voto, também os eminentes relatores, ministro Dias Toffoli, ministro Fux. O voto de Vossa Excelência, em minha análise, se aproxima mais de algo que eu tenho pensado, dos 3 votos que até agora foram pronunciados. Ainda há um aspecto, por exemplo, a questão da honra. Eu talvez acho que mereça uma diferenciação entre pessoas privadas e agentes públicos, principalmente no debate político. É uma questão relevante. Eu me lembro, por exemplo, não é a mesma coisa, mas um debate sobre privacidade, intimidade, no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, nós tivemos uma condenação, eu me recordo de uma condenação, onde um hospital grava o parto de uma criança sem autorização dos pais e divulga isso como material promocional do hospital. E o tribunal condena por invasão à privacidade e à intimidade. E havia um outro caso que envolvia uma princesa, não vou citar o nome, e ela era constantemente flagrada ou fotografada em férias, em momentos até mais privados, e o tribunal entendeu que, por se tratar de uma figura pública, ela estaria sujeita, por conseguinte, a um controle social maior, mais intenso, às críticas, etc. Ou seja, eu talvez até faria uma distinção nessa questão, até porque a democracia se faz pelo livre exercício público da razão e do discurso, ainda que imerecidos, injustos e até mesmo ofensivos à honra.
muitas das vezes. Então, acusar alguém de ditador, por exemplo, para uma pessoa comum, seja extremamente injusto, mas talvez a um político, em função de alguma atitude, faz parte do debate público que nós precisamos preservar. Não é talvez o ideal dos mundos, mas acho que a democracia tem ela se enriquece também pelas críticas ácidas e até mesmo injustas que as pessoas públicas estão sujeitas. E razão pela qual, por exemplo, eu tenho sérias dúvidas se nós deveríamos, nessas situações, determinar em si uma retirada. Porque nós estaríamos, em alguma medida, talvez cerceando indevidamente as críticas, mesmo as críticas que consideramos injustas e contra nós mesmos, né? Falta do desconhecimento, falta talvez de uma irracionalidade, uma série de elementos. E eu antecipo, em função disso, essa matéria tem me inquietado bastante, eu já compartilhei isso com Vossa Excelência, antecipo aqui um pedido de vista para amadurecer melhor essas várias vertentes e estudo até de direito comparado mais profundo em relação a essa temática, até para que facilite não só a continuidade do julgamento, mas até o gerenciamento por Vossa Excelência da condução do processo junto aos relatórios. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Além das Urnas. Se você gosta de vídeos como este, não esqueça de se inscrever em nosso canal.